Fala rapaziada, que você é o canal Fazendo RTV, que eu sou amigo Babu mais uma vez. Não deu para gravar esses dias, estava um pouco ocupado. Até para produzir outros conteúdos estava um pouco corrido essa semana. Mas vocês já se depararam vocês autores de quadrinho nacional, já se depararam com a célebre frase: eu não sabia que existiam tantos heróis brasileiros assim? E como vocês lidam com esta questão? Comentar um pouquinho aqui sobre isso nesse vídeo, valeu? Desde já, roda a vinheta. Bem, rapaziada, desde já, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu ok, porque você com certeza é muito importante para o nosso canal. Caso você seja novo aqui, não esqueça de ativar o sininho para receber notificações de nossos vídeos. Se você quiser mandar um material de quadrinho nacional para ser divulgado aqui, eu deixo sempre o e-mail e minhas redes sociais. Agradecer a todos que acompanham nossas lives periodicamente aqui a cada 15 dias, quando ela não acontece é porque teremos outros compromissos, beleza? Eu não sei vocês, autores nacionais, eu já me deparei com essa frase dita por seguidores e pessoas que acompanham o Fazendo, que é a célebre frase: eu não sabia que existia tantos heróis brasileiros assim. Essa frase me foi dita quando eu fiz o primeiro projeto 100, onde eu coloquei 100 personagens nacionais e o vídeo teve um alcance de cerca de quase 12 mil visualizações. E muitas pessoas que viram este vídeo perguntaram sobre isso. Para aqueles que não acompanham, ou que fingem não acompanhar, ou que fingem não conhecer, ou que não se interessam, e para aqueles que acompanham, o projeto 100 é um slide, que também teve o projeto 200, que foi com 200 personagens nacionais. Há quem diga que eu não faço divulgação de heróis nacionais, mas eu entendo, porque às vezes as pessoas querem bênção, as pessoas pensam bênção, mas eu acho que não precisa disso. Mas voltando ao assunto corriqueiro, o projeto 100 e o projeto 200 são projetos onde faço um slide onde mostra de 100 a 200 personagens nacionais. Para aquelas pessoas que não conhecem o personagem nacional, que não têm nenhuma identificação, que talvez nunca tenham ouvido falar de herói nacional, ele vai ter esta oportunidade de conhecer e saber pelo menos que existe. E eu já me deparei com essa célebre frase: não sabia que existiam tantos heróis brasileiros assim. Ao meu ver, eu tenho sempre uma conclusão sobre isso. O herói nacional ele ainda não é popular diante das grandes massas que consomem cultura pop. E segundo relatos de um comentário aqui no canal, apenas 9% ou 10% que consomem quadrinho brasileiro daquela massa de leitores. Bem, o que acontece? Essa célebre frase ela é colocada devido ao não conhecimento e também ao não interesse. E também a forma que talvez seja como um herói nacional foi propagado. Nos anos anteriores, toda a cultura pop era dissipada pelos jornais, revistas e as televisões. Que isso muito restringiu também a expansão do herói brasileiro, Claro que tinha aquela parcela que consumia, que ainda tem, mas fora a Turma da Mônica, ou talvez Menino Maluquinho e esses cultos infantis, esses quadrinhos infantis que chegou a se propagar de todas as formas. Compreensível. Mas eu pergunto hoje em dia, como os autores brasileiros estão propagando o herói brasileiro em si, não para só esses 9% ou 10% que consomem, como eles verem a propagação para aqueles outros 90% que não consomem. Como eles estão trabalhando isso? Eu vi recentemente uma mensagem que um amigo botou no grupo, que o autor falava muito sobre o uso das mídias sociais para a propagação do herói nacional, que isso é devidamente importante, tem que ser utilizado, porque eu acho que todo quadrinista, muitos não gostam, eu respeito, mas é uma fonte de propagação, para não dizer paga, todo mundo paga na internet, mas relativamente acessível para todos que têm o seu produto. Nós sabemos que muitas vezes vão ser muitos projetos por Catarse e lá flopam,
porque eles não atingem todo o grande público, apesar de o Catarse estar, ao meu ver, muitas vezes encharcado de muitos projetos e com diversas linhas. Assim, não há um intervalo de projetos no Catarse, há aquela enxurrada. E em cima dessa célebre frase, eu não sabia que existia tantos heróis nacionais, como é que isso vai se propagar no meio? Eu sei que existe muita gente que fala e coisa e tal, mas às vezes temos que nos perguntar se a mensagem está chegando. Se a mensagem está chegando ao público que a gente quer que chegue. Entendeu? Muitas vezes as pessoas colocam em grandes canais, em outras mídias, mas muitas vezes os autores, né, provavelmente, não sabem atuar em tantas mídias. Muitas pessoas desprezam o Facebook, até o próprio Twitter, né, hoje o X, Instagrams e coisa e tal. Muitas por questões políticas e por opiniões políticas. Eu acho que o autor ele tem que trabalhar a sua mídia social, porque é uma fonte de ter contato com pessoas que possam colocar mais o herói nacional em evidência. Já tem canais que falam isso, coisa e tal. Mas assim, e saber como a mensagem está sendo entregue. Por isso, a grande questão do feedback do leitor do leitor e talvez do não leitor. Que muitas vezes nós queremos o feedback do leitor, mas também, será que estamos chegando ao não leitor? Né? Porque existem vários tipos de leitores no Brasil, e é esse que a gente quer chegar até ele, é o leitor. Quais são as estratégias boladas para chegar a esse leitor? Como os quadrinistas estão se organizando para isso? Eu sei que muitas pessoas pensam, eu já vendo meu quadrinho para 100 pessoas, pronto, aí eu vou ficar nessas 100 e não vai ter mais, eu não vou procurar mais. Eu acho que ele se estagna naquelas 100, só que aquelas 100 não vão viver para sempre, nem você vai viver para sempre. E aí, depois disso, morreu a história. Entendeu? E aqueles que nunca descobriram, e aqueles que nunca souberam, e aqueles talvez que pensam que nunca existiu, porque há realmente no Brasil, das massas consumidoras, e tem gente que acha que não existe herói nacional, tem gente que nem tem noção disso. Entendeu? A grande mídia de antes que hoje sofre com isso, porque não detém mais o controle da informação. A grande mídia hoje não detém mais o controle da informação. A informação ela é descentralizada, as pessoas se informam de outras maneiras também. E talvez a mídia do quadrinho brasileiro ainda não tenha se desconectado disso, e passado a ver a mídia social como uma fonte inesgotável de propagação do produto, entendeu? Conversar entre nós é legal, a gente tem que conversar com os não, o Carlão sempre fala sobre isso, conversar com os não leitores de quadrinho brasileiro. Como conversar com essa galera, como estamos tratando a chegar a este pessoal. Porque sabe que muitas vezes as pessoas de quadrinho são presas às ideologias que seguem e às vezes esquecem de pensar dessa forma. Será que o quadrinho ele não se apegou ao fato comercial, que o fato comercial é que gera a propagação, que o cara vai ter que divulgar o seu produto para uma massa consumidora? Isso aí tem que ser revisto. E toda vez que eu faço este vídeo, faço esse projeto 100, projeto 200, esse ano vai ter os 200 mais 100, só que eu não repetirei personagens que já estiveram nos projetos anteriores, eu não repetirei, eu indicarei os vídeos para quem não viu, mas eu não repetirei personagens, para mostrar sempre uma nova versão e novas criações. E isso é a minha maneira de mostrar para as pessoas que não conhecem o herói nacional que existe herói nacional no Brasil. Entendeu? Essa foi a maneira que eu encontrei, o Alto Cláudio, o Babu, encontrei esta maneira. Como é que o autor estava tendo as suas ideias, procurando uma maneira de mostrar a propagação do seu herói, do seu personagem. Porque tudo isso tem que ser trabalhado de várias formas físicas,
né, e também digitais. Como os autores estão trabalhando nessa questão. Eu sei que fazer live com artistas é legal, fazer live com várias pessoas é legal, porque isso dialoga vários assuntos importantes do quadrinho brasileiro. O importante também é saber como esta mensagem está chegando ao não leitor do quadrinho brasileiro, que é esse que a gente quer chegar. Já existe o leitor, agora a gente tem que trabalhar para chegar ao não leitor. Como a gente vai convencer este não leitor a ler o produto, a gostar e a querer mais, e a seguir? Quais são as estratégias que estão sendo boladas? As formas? Nós sabemos que o Brasil sofre uma carência enorme de leitores, né? Devido a, vamos supor, a educação dá um erro horrível, que é a aprovação automática, desincentivo à leitura, que é uma coisa que acontece no Brasil. Muita gente acha que não, mas a verdade existe. Então isso fica difícil galgar algumas coisas mais difíceis, né? E essa pergunta, essa incoerente questão aí, ela nos mostra isso. Uma grande massa não conhece o personagem brasileiro. E a gente tem que trabalhar de uma forma que essa grande massa passe a conhecer. E possivelmente ler e consumir também os heróis nacionais. Beleza? Essa é a minha pequena visão sobre isso. Eu também quero dizer que o projeto 200 mais 100 está vindo aí, que virão outros personagens nacionais naquele mesmo slide que eu monto a cada ano. E queria também agradecer aos autores que ficam felizes por seus personagens aparecerem nesse projeto. E assim, se há um projeto que ele mostra 100 heróis brasileiros, 200 heróis brasileiros, muitos heróis estão incluídos ali, existe uma coisa chamada reciprocidade. Eu não estou cobrando nada, nem exigindo nada. Mas quando você compartilha um material desse, você propaga muito mais o herói brasileiro. Não só o fãs nerd, não. Você propaga mais o herói brasileiro para aquelas pessoas que não leem. Mas às vezes muita gente vê, né, até do próprio quadro nacional, e ignora, não dá importância, porque acha que aquilo é irrelevante. Mas o impacto visual também conta neste meio. Meu amigo Carlão sempre fala a questão de uma arte bem trabalhada. E é isso aí. Como você está lidando, se preparando para lidar com o não leitor da sua obra? Aquele que acha que super-heróis brasileiros não existem e que não sabia que existia tantos. Deixe aqui nos comentários. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.